Olá! Vamos começar hoje então mais uma unidade sobre as funções administrativas. Hoje a gente encerra, as nossas 4 funções que nós nos propusemos estudar aqui no curso. E depois nós temos mais uma unidade, pensando em como aplicar tudo isso que a gente viu até agora dentro da área de vocês. O que está sendo cobrado do gestor atualmente? Espero que vocês tenham gostado da última unidade. Como eu disse para vocês, é das matérias que eu mais gosto de estudar na administração. Acho importante que a gente se entenda não só como gestor, mas também como líder em algumas situações, influenciando pessoas e pensando em como influenciar positivamente. Hoje também a unidade é bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre controle na administração. O controle é essa função que perpassa e está ali acontecendo o tempo todo durante o processo administrativo. Vamos então, vou rodar os slides aqui. Então, tema da aula de hoje, controle. O controle na administração. A referência dessa vez é o professor Kevenat, nós continuamos com ele, mas dessa vez no capítulo 14 do mesmo livro, Administração Novos Tempos. Hoje eu gostaria que vocês saíssem da aula entendendo o que é a função controle, sabendo os 4 componentes desse processo de controle, definindo os objetivos e padrões de desempenho e resultados, entendendo a importância do controle para fazer comparações de desempenho e entendendo os tipos de controle em uma organização. Hoje a gente vai falar especificamente de uma ferramenta que é o BSC. Não está no livro, então é um acréscimo, para trazer essa função do controle de uma forma mais aplicada e depois a gente vai fazer uma atividade sobre ela. Tópicos então que nós vamos estudar: conceitos de controle, objetivos de controle, processo de controle, depois os componentes do processo, estabelecimento de objetivos, avaliação de desempenho, comparação de desempenho e ação corretiva. Depois nós vamos ver esse controle nos níveis da organização e quais são as ferramentas em cada nível para a gente estabelecer esse controle. Então vamos lá. A função administrativa controle é a 4ª função da administração. Nós já vimos o planejar, organizar, dirigir e agora nós vamos para o controlar. Objetivo da função controle. O objetivo dela é corrigir o desempenho da organização, é monitorar se os planos que a gente traçou lá na etapa de planejamento estão sendo concluídos, estão sendo observados, se as metas estão sendo atingidas. Portanto, controle e planejamento andam juntos. Não é porque é a 4ª função que a gente estuda que a gente vai precisar, por exemplo, planejar uma atividade no começo do ano. Por exemplo, você planeja o seu curso, como que você vai conduzir a disciplina e espera só a sua nota chegar no final do semestre para exercer a função controle, verificar se está tudo correndo bem ou não está. Não é assim que funciona. O controle, ele é no dia a dia. Nós planejamos e ali também a gente exerce a função do controle paralela ao planejamento. Ao fazer o quê? Ao estabelecer padrões, ao estabelecer indicadores de desempenho. Então, lá no planejamento, eu estou definindo objetivos, as metas nas quais eu quero chegar. Na função controle, eu estabeleço o quê? Quais que são os indicadores que vão me dizer se essas metas estão sendo alcançadas? E aí, estabelecendo esses indicadores, eu consigo avaliar o meu desempenho atual mesmo, não é daqui a um ano, Então, eu tenho ali o meu painel de controle e eu vou analisar periodicamente, a depender de cada coisa que eu estou medindo, de cada métrica, de cada indicador, eu vou avaliar se o meu desempenho atual está condizente com o que está planejado. Outro componente do controle, eu já disse que a gente estabelece objetivos e a gente avalia atualmente a situação atual da organização. Outro componente, a gente compara o desempenho atual com os objetivos e os padrões. E o outro componente é a adoção de medidas corretivas. Então, de forma geral, o controle vai me ajudar a estabelecer padrões de desempenho de acordo com os objetivos que eu planejei lá na função de planejamento. Vai me ajudar a desenvolver um sistema que a gente chama de retroação
né? Como que eu vou seguir aquele ciclo do processo administrativo e vou verificar, fazer melhorias contínuas, vou verificar, eu atingi os objetivos? Sim, não, parcialmente, atingi além. E aí, o que que eu aprendo com isso para fomentar de novo esse meu ciclo administrativo? E eu consigo, então, dessa forma, medir, acompanhar o desempenho, assegurar que objetivos organizacionais estão sendo cumpridos e objetivos estratégicos estão sendo cumpridos. Dessa forma, então, eu quero deixar bem claro, reforçar que o controle não ocorre somente no final, embora ele seja a quarta função administrativa. Ele ocorre constantemente, ele ocorre simultaneamente com todas as funções administrativas e muito paralelo com o planejamento, porque através dele a gente põe métricas para os objetivos que a gente definiu. Então vamos lá olhar cada um desses componentes aqui. Primeiro ponto, então, é o estabelecimento de padrões. Estabelecer padrões é estabelecer referências, é montar esse painel de controle aí. Já pensou você viajar, na hora que você entra no avião, tem algum desses medidores aí quebrados? Você confia? Então, estabelecer padrões é montar esse painel de controle da sua empresa. Quais que são as métricas mais importantes? Aquelas que você não vai tirar o olho, os indicadores que você tem que olhar constantemente. E quais são aqueles que talvez sejam estratégicos, mas que não são tão transitórios, que são coisas mais firmes, que não mudam muito diariamente, por exemplo, mas que eu tenho que estar olhando. Então, eu monto ali os meus padrões. O que é um padrão? É uma referência, um número, né, uma medida pela qual eu vou fazer comparações. Então, para montar esse painel, eu tenho inúmeros indicadores e vou escolher conforme a natureza da minha organização, conforme as necessidades que eu tenho e principalmente conforme os meus objetivos estratégicos. Quais são padrões possíveis? Os principais padrões de controle vão medir a quantidade, vão medir qualidade, tempo e custos. Por exemplo, quantos trabalhadores estão ali trabalhando na minha linha de produção ou estão ali trabalhando na minha força de vendas? Qual que é o volume da minha produção? Qual que é o volume esperado da minha produção? Qual que é o meu volume de vendas planejado por dia, por semana? Qual que é a porcentagem do meu estoque, de rotação do meu estoque, o quanto ele tem que rodar? Qual que é o meu giro financeiro esperado? São medidas quantitativas, de quantidade. Eu posso medir qualidade. Qual que é o padrão de qualidade da minha produção, o padrão de qualidade do meu serviço? E aí qualidade entra junto com quantidade, né? Eles também não são coisas separadas, né? Eu posso medir, por exemplo, tempo de espera das pessoas na fila, tempo de espera para eu dar um retorno quanto ao suporte de algum serviço pós-venda, eu posso medir a qualidade da minha assistência técnica, a qualidade do meu atendimento, eu posso usar métricas, por exemplo, tem uma métrica que a gente chama de Net Promoter Score. Você já deve ter sido avaliado, já deve ter avaliado algum serviço pelo Net Promoter Score. O que é o Net Promoter Score? Sabe quando você chega na loja, você acabou de comprar um produto ou acabou de ser, geralmente ela é muito usada para serviço, acabou de usar um serviço e aí te perguntam assim, numa escala de 1 a 10, quanto você recomendaria esse serviço que você utilizou para um amigo ou um familiar? Essa é a pergunta-chave. Quando tem essa pergunta, quando você responde essa pergunta, você está respondendo o Net Promoter Score. Que é o quê? Uma métrica de qualidade do serviço. Aí tem uma forma de calcular. Se você se interessar, eu vou deixar um vídeo lá no material complementar. A gente tem também métricas de tempo. Quanto tempo médio da casa dos funcionários até a empresa? Quanto tempo padrão da produção? Quanto tempo para eu processar um pedido? Quanto tempo, né, que a gente chama lá do lead time, do momento que o cliente pede alguma coisa e até a entrega, né? A gente passa o tempo de produção, tempo médio para criar um novo produto, se a gente está trabalhando, por exemplo, com equipes de projetos, quanto tempo que a sua equipe gasta para desenvolver um novo produto, ou para avaliar uma nova legislação e criar por ali um novo serviço, ou uma adaptação no serviço que está sendo posto hoje, sendo executado. A gente tem métricas de custo, custo de estoque de matéria-prima, custo de requisição de material, custo-benefício, que é muito importante de avaliar. Então, né, reforçando
arrematando aqui esse estabelecimento de padrões. Padrões, então, são referências, que são esses indicadores aí que vão no seu painel de controle da empresa. Quais padrões utilizar vai depender da natureza da sua organização, do que é necessário monitorar constantemente, a periodicidade desse monitoramento. Por que é importante, então, estabelecer padrões? Porque estabelecendo padrões, você tem uma orientação estratégica para os resultados da sua empresa. O que é preciso monitorar? Qual que é a quantidade, a meta que você pretende atingir? E com isso, você tem essa orientação estratégica para os resultados. Outro ponto muito importante, através dos padrões, você consegue ter uma compreensão clara de como está a sua empresa. Você consegue olhar para aquele painel de controle e ter essa orientação rápida, né, de que ponto que está, até para gente tomar decisões rápidas, para agir quando acontecer uma contingência, conseguir agir rápido, porque você sabe a situação da empresa ao olhar para aqueles números ali. Então, ter isso no dia a dia de uma organização favorece, te dá flexibilidade. Por exemplo, apareceu uma nova oportunidade de negócio, um evento que apareceu na sua cidade que a sua empresa pode entrar, pode atuar para aumentar os lucros naquele mês, mas como você sabe se você vai ter, por exemplo, estoque para isso, pessoas para isso? Como? Tendo padrões de controle, tendo um histórico desses padrões, dessas medidas, desses registros, você consegue ter flexibilidade para inovar, consegue ter flexibilidade para agir, tomar decisões estratégicas em momentos de contingência, consegue ter autocontrole, porque você está entendendo a situação, consegue mostrar e deixar a sua organização com uma imagem mais confiável. Como eu disse para você, se você entra no avião tem um pedacinho daquele painel quebrado, você fica com medo, você corre isso de você não querer viajar. Assim também são as empresas. Você está buscando um sócio, você tem toda aquela informação ali documentada, pronta para mostrar, para abrir com transparência, todos os dados, indicadores. Isso agrega o quê? Confiança para o seu negócio. Então, agrega clareza também para os seus funcionários, até para você mesmo, no sentido de que as pessoas sabem o que fazer para atingir os objetivos, tem metas claras para atingir objetivos. Por isso, o controle é tão importante. Tendo, então, esses padrões muito bem estabelecidos, é importante que se faça sempre avaliações do sistema atual. Todo sistema de controle vai depender, então, da informação imediata a respeito do desempenho. Então, essa avaliação do sistema atual é você ter esse painel, né? Essa quantidade, essa diversidade de indicadores para que você possa olhar para eles e consiga ter essa visão da situação atual do sistema, do seu sistema organizacional o tempo todo. Daqui a pouco eu vou mostrar essa ferramenta aí que eu coloquei aqui como exemplo, que é uma forma de fazer esse alinhamento do planejamento de metas estratégicas com seus indicadores de controle. Feito isso, tendo então esses padrões bem estabelecidos, essa visão atual, a todo momento você conseguir olhar para esses indicadores e reagir a eles, você pode também usar esses indicadores não só como reação, não só como visão geral da organização, mas também como comparação de desempenho. Em vista do que foi realizado hoje, sabendo o que foi realizado hoje, como que tá esses resultados em função ao que foi planejado lá nos meus documentos de planejamento, nos meus documentos estratégicos, eu estou cumprindo ou não? Então eu meço o que foi realizado em relação ao planejado. Posso medir o que foi realizado em relação ao histórico. Para eu dizer, por exemplo, ano passado nós sofremos do mesmo problema, nós vendemos menos em janeiro, mas nós conseguimos nos reerguer por determinado motivo, a estratégia utilizada foi tal. Como que eu tenho essa visão? Recuperando esse histórico de controle. Então, ter o controle também é importante para que a gente tenha um histórico e consiga comparar com o que a minha organização já foi, com o que ela já passou, né, com métricas anteriores. É também utilizado a comparação ali dentro do controle para eu comparar o que foi realizado com o que outras organizações estão realizando. Tá vendo como que o controle está associado ao planejamento?
Lembra lá na fase de planejamento que eu disse para vocês que existe uma forma de fazer essas comparações, que é o benchmark, que é quando você faz essas comparações com empresas que dominam o setor, que estão fazendo coisas positivas naquele setor que você está atuando. Aqui é importante você ter medição, você ter controle, ter indicadores, para que você consiga fazer essas medições, essas comparações de forma eficaz. Né? Então, sempre essas comparações, o que é realizado com o que é planejado, com o seu histórico, com outras organizações. E quanto que você exerce? Quando que você faz isso? Como eu disse o tempo todo, ela perpassa todas as funções administrativas. Você controla antes da operação. Controla como? Estabelecendo objetivos alinhados com seu planejamento, com a forma que a organização sua está estruturada. Então, antes da operação, você controla associado ao planejamento, à organização. Você controla estabelecendo indicadores para o seu plano estratégico, para o seu plano tático, para os planos de ação, para os seus orçamentos, para a descrição de cargo, o que é esperado de cada pessoa, em termos de indicadores mesmo. Os objetivos de desempenho, os planos de treinamento, o que eu vou controlar em cada uma dessas coisas. Então, isso é um pré-controle. Simultaneamente, junto com a liderança, junto com a direção, você também controla. No momento que as coisas acontecem, você está observando, acompanhando, fazendo inspeções, alertando caso alguma coisa saia ali do script, caso algum indicador esteja apontando que aquilo ali não vai funcionar, que o objetivo não vai ser concluído. Você faz através de reuniões, você faz através de programas de treinamento, então você faz um controle simultâneo no momento que a ação está sendo executada. E no pós-operação também, você exerce controle, criando relatórios para você montar o seu histórico, relatórios anuais, mensais, faz auditorias, pesquisas, levanta o que foi já levantado, levanta o que já foi documentado em termos de controle, os seus indicadores, para fazer essa comparação e principalmente para fazer melhoria contínua. Entender o que aconteceu para retroalimentar o seu sistema organizacional, que a gente já viu que, né, você entra com recursos, processa aqueles recursos com essas 4 funções administrativas e retroalimenta. Então, esses dados de controle também retroalimentam a sua organização como um sistema aberto. E, por fim, a gente faz o que? Ações corretivas, né? Percebe que alguma coisa não está caminhando, alinhado para o seu objetivo organizacional? Ações corretivas, uma ação administrativa para manter o desempenho dentro dos padrões que você estabeleceu. A ação corretiva geralmente acontece como? Você vai determinar os resultados que estão acima ou abaixo do que você está esperando, vai comunicar essa informação às pessoas e utilizar essa informação para retroalimentar o seu sistema, para corrigir ações que talvez não estejam sendo desempenhadas da forma correta, e aí não só com pessoas, com máquinas, com processos, tudo isso passa por ação corretiva. O que é importante aqui? A gente está falando aqui de feedback. Feedback, a gente dá feedback sobre a ação das pessoas. O que as pessoas fizeram exatamente, pontualmente, e que atingiu talvez um objetivo que não era esperado. E como corrigir aquilo, né? Então, o feedback não é sobre pessoas em si, é sobre a ação, sobre o comportamento, sobre o resultado daquela ação que foi desenvolvida ali. Então, isso é muito importante, o saber dar o feedback, saber fazer essa ação corretiva. E lembrando que, perceba que aqui está dizendo resultados muito acima ou muito abaixo do esperado. Passa por esse processo de retroalimentação também o feedback positivo, que ele é muito importante. Pensa lá na nossa aula sobre liderança, a motivação é muito importante. Por que você faz aquilo? Então, você ter clareza das suas metas pelo controle e ser retroalimentado com informações positivas sobre o seu trabalho, mostrar que as pequenas metas do dia a dia estão sendo bem cumpridas de forma eficaz, isso motiva qualquer pessoa que está trabalhando, inclusive você mesmo. Então, o que é recomendado? Que a gente tenha pequenas metas que sejam diárias, metas que sejam fáceis de alcançar.
A gente viu lá na nossa estrutura organizacional, na nossa aula sobre organização, que a gente tem trabalhado muito com organizações ágeis. Nessas organizações, geralmente as metas, elas são metas de muito curto prazo, para que a gente retroalimente esse sistema de feedback diariamente. O que você pode fazer hoje? O que você consegue fazer? É isso? Então a meta é essa. Amanhã a gente vai ver se isso foi cumprido, se não foi, por que não foi, como eu posso ajudar. Então o sistema de melhoria contínua, ele flui de forma mais dinâmica. E com isso também a gente se acostuma com, com o controle de uma forma leve, não como uma forma punitiva, não, com o controle de uma forma de melhoria contínua para toda a organização, inclusive para quem está trabalhando ali, que está desempenhando a tarefa, porque ela tem metas claras sobre o que precisa ser desenvolvido. Quais que são os documentos, as ferramentas do controle? Nós temos ferramentas em nível estratégico, tático e operacional, assim como a gente fez em cada função administrativa. No nível estratégico, nós temos balanços contábeis, relatórios financeiros, o retorno sobre investimento, que é o ROI, métricas de lucros, de perdas, tudo em nível estratégico, para ver como que a organização está reagindo ao ambiente, está reagindo aos seus objetivos maiores, né, aos seus resultados de forma eficaz e efetiva. Em nível tático, nós temos os orçamentos, os controles de custo, né, como que a gente está fazendo essa absorção dos objetivos, das métricas e indicadores maiores estratégicos e passando isso aqui para o operacional. No campo operacional, temos indicadores de disciplina, de estoque, temos indicadores do just in time, que é a produção contínua, né, a produção sem desperdícios, como que está, né, no caso de empresas, de linhas de produção, como que está aquela linha de produção em termos de eficiência. Nós temos eficiência nos materiais, na qualidade, tudo isso é eficiência, indicadores de controle que são operacionais, que estão ali no dia a dia da organização, nas tarefas fins da organização. Por fim, eu vou trazer essa ferramenta, ela não está no livro, mas eu acho uma ferramenta de controle muito legal, porque ela perpassa todos os níveis da organização. Ela é uma forma de você colocar a visão estratégica, o indicador de controle estratégico, que está lá no nível estratégico, e trazer ele para o nível tático e operacional da empresa de uma forma que você consiga, inclusive, colar essas tabelas dos objetivos em algum lugar, deixar isso visível, talvez em forma de software, mas visível para cada componente da organização, para que ele saiba exatamente onde que aquela funçãozinha que ele está fazendo ali, aquela função especializada, vai impactar no todo da empresa. Então é importante ferramentas como essa, talvez, né, existem outros tipos de métricas e de indicadores, mas eu acho que o Balance Scorecard, que é essa ferramenta, o BSC, é uma ferramenta que traz esse alinhamento de planejamento e indicadores de controle. Então eu acho importante estar aqui e acho importante que vocês conheçam. Então o Balance Scorecard é uma ferramenta que vai ajudar a acompanhar o desempenho de uma organização. Ela é uma ferramenta que a gente diz que ela é sistêmica, embora ela passe só por esses 4 componentes aqui, financeiro, cliente, processos e aprendizado, ela está associando, né, partes da organização, deixando essas partes bem integradas. Né? Essas partes, aprendizado, cliente, não são avaliados de forma separada, eles são avaliados como um todo, né? O todo da organização ali integrado para atingir um objetivo. Ela é importante também porque ela operacionaliza a estratégia, né? Então ela vai alinhar esse planejamento com o controle. Como que ela funciona? Para cada objetivo, cada visão estratégica, eu vou quebrar essa visão em métricas, em iniciativas, em objetivos, em indicadores que vão me dizer, sob o ponto de vista financeiro, de processos, aprendizagem e cliente, o que eu tenho que fazer para atingir o objetivo. Sob o ponto de vista de cliente, ele vai me dar, eu vou ter que definir quais que são essas métricas para que os clientes enxerguem esse serviço, esse produto como positivo. No campo dos processos, como que eu vou satisfazer esses clientes, os acionistas, toda a nossa rede de stakeholders, né, dos interessados na nossa organização?
como que eu vou criar processos que satisfaçam essa nossa rede de stakeholders. Sobre o sucesso financeiro, como que esse meu arranjo de processos de satisfação do cliente vai impactar no meu financeiro e o que eu tenho que aprender e crescer para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga atingir essa visão estratégica. A gente pode organizar isso numa tabelinha. Vamos supor, para a gente dar um exemplo, que a gente queira otimizar vendas. A nossa visão estratégica está em torno da otimização de vendas. E aí eu trago essa visão estratégica para dentro de cada um desses componentes. Sob o ponto de vista de aprendizagem, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus objetivos para eu conseguir atingir essa minha visão estratégica de otimização de vendas? Vamos supor que eu precise o quê? Melhorar a persuasão dos meus vendedores. Olha aqui, ó. Melhorar a persuasão. E como que eu faço isso? Como que eu vou? Qual que é a métrica para me dizer se eu realmente estou conseguindo melhorar essa persuasão dos meus vendedores? A minha métrica vai ser o número de colaboradores treinados. E qual que é a minha meta? O que eu preciso alcançar? Todos os colaboradores vão ser treinados. A minha meta é treinar todos. E qual que é a ação para eu conseguir atingir esse objetivo? O treinamento desse pessoal. Ok, então de aprendizagem eu já defini objetivos, indicadores, metas e ação. Tá, mas para otimizar essas vendas, o que eu tenho que aprender é sobre persuasão. Os meus vendedores têm que aprender sobre persuasão. E sobre o meu processo de vendas, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer? O meu objetivo é aumentar a autonomia de negociação dos meus vendedores. Olha, essa daí é o meu objetivo estratégico. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar um processo padrão de vendas e delegar aos vendedores essa autonomia de negociação. Como que eu vou medir isso? Qual que é a minha métrica, meu indicador? Vai ser a maior taxa de conversão de vendas. Então, eles vão, para cada número de pessoas que entrarem na minha loja, eles vão ter que converter uma porcentagem maior de vendas. Quanto a mais? 10% a mais do que está planejado, está posto atualmente. Essa é a minha meta. Tá, então eu já vi o que eu preciso aprender, como eu melhoro o meu processo e sob o ponto de vista do cliente, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é reter e atrair mais clientes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em contato com os clientes no pós-venda. Qual que é o indicador para eu ver isso? Vai ser o menor número de reclamações dos clientes e o número de clientes satisfeitos com a compra. Qual que é a minha meta? 0 reclamações e avaliações de clientes satisfeitos na faixa de 4,5, numa escala de 5. Tá, já vi então cliente, processo de aprendizagem e as finanças. O meu objetivo é ter maior lucro. Quais que são os meus indicadores? O número de vendas, eu quero vender mais 10%, e o número de negociações, mais 20%. A ação, negociar condições de parcelamento. Então, perceba, isso aqui é um exemplo fictício, né? Claro que tem várias outras coisas que a gente pode medir, pode pensar. É um exemplo para a gente entender como que funciona cada componente desse. Então, eu pego a minha estratégia e quebro aqui dentro desses componentes, aprendizagem, processo, cliente e finanças, e vou estabelecer para cada um deles objetivos, indicadores e métricas, meta e ação, certo? Esse é o Balance Scorecard. Então, assim a gente fecha a nossa etapa de controle. Nós vimos então que o controle ele é feito simultaneamente com todos os nossos componentes do nosso processo administrativo e principalmente ele é aquele que coloca a organização alinhada com o que foi planejado. E aí eu pergunto para você, você percebe essa função na rotina das organizações que você conhece? Essas organizações fazem medições? O controle, então, ele é visto como um processo e não como uma atividade no final do processo. Ele ocorre durante, para que a gente consiga fazer essas ações corretivas no momento que as coisas estão acontecendo. Ele agrega confiança às organizações, agrega capacidade de reação rápida às mudanças do sistema, às contingências ambientais que podem surgir, agrega também capacidade de desempenho para as pessoas que trabalham na organização, porque elas sabem exatamente o que é esperado delas e elas conseguem ter uma autogestão. E é aí que a gente
pretende chegar, né? Se a gente tem controles bem definidos, as pessoas conseguem começar a se autogerir. E, por fim, nós vimos o Balance Scorecard, que é uma ferramenta estratégica que vai ajudar a fazer esse alinhamento entre os objetivos que a gente viu no planejamento e as métricas. E é uma forma de fazer justamente isso, deixar as claras de uma forma transparente como que funciona o controle na sua organização. Aqui, então, a gente fecha todos esses componentes do processo administrativo. Nós vimos o planejar, organizar, dirigir e controlar. E na próxima aula, na próxima unidade, nós vamos ver como que isso está posto aqui na atualidade, dentro dessa área que vocês estão trabalhando. Ainda tem atividade lá sobre o Balance Scorecard e eu espero que vocês tenham aproveitado essas discussões sobre as 4 funções. Fico à disposição para esclarecer dúvidas e espero também que vocês observem dentro das organizações de vocês como que essas funções estão sendo implementadas e como que a gente pode melhorar a implementação delas. Até mais e tô com vocês lá no fórum. Abraços!